Saudades de vocês. Um beijo. Olá, turma maravilhosa! Hoje vamos de revisão? Isso mesmo, vamos revisar numeral. O que é numeral? É a classe de palavras que vai atribuir quantidade aos seres quanto aos objetos. Esses numerais também podem ser atribuídos a uma noção de sequência, tendo uma função classificadora, podendo ser flexionados em número quanto em gêneros. Observem a tabela do numeral, a flexão. Quando ele for cardinais, 1, 2, centenas, a partir de 200. Ordinais, eles irão flexionar tanto em gênero quanto em número. Multiplicativos será invariáveis. E fracionários, eles irão concordar com o numerador da fração, assim como irão concordar com a palavra à parte. Vamos então para a classificação dos numerais. Quando iremos referenciar os números cardinais? Bom, ele virá em uma forma básica dos números, que vai indicar uma quantidade. 1, 2, 5, 10, 20, 100, 1000, milhão. Mas alguns deles podem variar o gênero, assim também como pode variar o número. O gênero ficará 1, uma, 2, duas, 200, 200. Ele variou do gênero masculino para o gênero feminino. E o número milhão, milhões, bilhão, bilhões, ou seja, ele variou no gênero do plural, ok? Ordinais vai indicar uma ordem de uma sequência. Essa sucessão pode ser de seres, de objetos, entre outros. Primeiro, segundo, quinto, décimo, vigésimo, centésimo. Os números ordinais, eles também podem variar, tanto em gênero quanto em número. Gênero, primeiro, primeira, quarto, quarta. Já em número, primeiros, primeiras, quartos, quartas, ok? Variou o gênero masculino para feminino e o número do singular para o plural. Os números fracionários, eles vão indicar as proporções numéricas. Serão representadas por parte de um todo. Metade, um terço, um quarto, um oitavo. E esses números fracionais, eles podem variar em número. Metade, metades. Terço, terços. Oitavo, oitavos. Já os números coletivos, eles vão fazer uma referência aos conjuntos. Os números podem também se flexionar, ok? Esses números coletivos. Dúzia, dúzias, dezena, dezenas, centena, centenas, ou seja, ele variou do singular para o plural. Então, vamos aos exemplos de coletivo. Dúzia. O que é uma dúzia? É um conjunto com 12 unidades. O que é uma centena? Quando há 100 unidades. Uma quinzena, quando há 15 unidades. Semestre é um conjunto de quê? De 6 meses, não é verdade? E uma dezena, quando nos referimos a 10 unidades. Ok, turminha? Vamos então passar para os números multiplicativos. Eles irão se associar a um conjunto de seres ou objetos, atribuindo uma característica e determinando o aumento de sua quantidade, por meio de quê? De múltiplos. O dobro, o triplo, quádruplo e quíntuplo, ok? Os números multiplicativos, eles são invariáveis para gênero e número. Entretanto, quando eles exercem uma função adjetiva,
pode variar de gênero e número. Observe o exemplo. Tomou doses triplas do remédio ontem. Ou seja, como aí se refere a um adjetivo, ele está na função adjetiva, ele poderá se tornar variável, ok? Tomou doses triplas do remédio ontem. Já na função substantiva e adjetiva dos numerais, o que aqui vamos observar é que, de acordo com a função que foi exercida pelos numerais, elas também podem apresentar este valor de substantivo ou de adjetivo. Quando iremos identificar os numerais por substantivos? Bom, a partir do momento que eles forem caracterizados pelos numerais multiplicativos, pois eles podem adquirir valores de substantivo, podendo ser substituídos. Observe os exemplos. Elas fizeram o dobro do que foi pedido. Conseguimos o triplo da produção. Vamos então aos numerais dos adjetivos. Eles são caracterizados pelos números cardinais, ordinais, coletivos difracionários, que irão se modificar ao substantivo, adquirindo então o valor ao adjetivo. Observe o exemplo. Esse material é de primeira. O que ele está mostrando nessa frase? Este material é de primeira. A palavra primeira, ela se tornou um adjetivo, ok? Por quê? Porque ela está indicando uma quantidade. Então, toda vez que vamos indicar uma característica, essa palavra, ela se forma um adjetivo. E quanto à flexão dos numerais cardinais? Bom, eles irão modificar, certo? Eles podem se variar de acordo com o gênero e o número. No entanto, nem todos são flexíveis, certo? Alguns que irão se flexionar somente em gênero, outros somente em número. E há alguns que são variáveis, ou seja, ele não irá sofrer nenhuma alteração, ele não irá sofrer nenhuma flexão. Observe o exemplo assim. Pode se tornar uns, uma e umas. Ele modificou gênero e número. 2, duas. Modificou somente o gênero. 3, não há nenhuma mudança de flexão. 3 é 3. 10, também não há nenhuma mudança de flexão. Então, por isso, 3 e 10 serão invariáveis. Milhão, milhões. Modificou apenas o número, ok? Então, os números que são variáveis são 1, 2 e milhão. Invariáveis, 3, 10. Flexão dos numerais ordinais. Eles podem ser flexionados tanto em gênero quanto em número, ok? Vamos aos exemplos. Primeiro, primeiros, primeira, primeiras. Segundo, segundos, segunda, segundas. Terceiro, terceiros, terceira, terceiras. Já a flexão dos numerais multiplicativos são invariáveis quando possui uma função substantiva. No entanto, ao exercer a função adjetiva, eles podem flexionar, tanto em gênero quanto em número. Vamos observar a primeira frase, onde ela não irá ter flexão, ela será invariável. Essa situação tem um duplo de importância, ok? Então, ela está numa função substantiva. A segunda frase, essa situação tem dupla importância, ou seja, ela já se tornou uma função adjetiva. Então, houve-se, então, a flexão de gênero, ok? Na flexão de numerais fracionários,
elas podem variar de acordo com o gênero e número. Vai partir do numeral cardinal que vem antes dele. Observe os exemplos. Comi 1/3 do bolo. Comi 2/3 do bolo. Comi 1/3 parte do bolo. Comi 2/3 partes do bolo. Então, vocês têm que observar quem é a palavrinha que está vindo antes. Qual é o gênero que essa palavrinha se encontra? Então, isso significa que eu irei colocar terço também no gênero masculino. A flexão dos numerais coletivos. Os numerais coletivos, eles podem flexionar, porém, somente em números. Comprei 2 dúzias de ovos no mercado. Vai demorar 3 quinzenas para minha encomenda chegar. Ou seja, ele modificou apenas em números. Ele saiu do singular e passou para o plural. Quando devemos empregar os numerais? Bom, existem algumas regras. Observem quais são elas. Os numerais, eles sempre deverão concordar com o gênero e número com o substantivo, com exceção dos números multiplicativos, que sempre estará no gênero masculino. Os numerais coletivos são invariáveis para gêneros, ou seja, coletivo. Eles não possuem flexões para o gênero, para os gêneros. Ao utilizar um artigo, não é obrigatório os números fracionários, enquanto os números multiplicativos vêm precedidos de artigos. Para indicar dias do mês, utiliza-se os números cardinais. 29/7, que significa 29 de julho. Somente para indicar o primeiro dia que utiliza o número ordinal. 1º de abril. Ok, turminha? Um beijo.